Abramos a Bíblia, abramos-la na segundo livro de Reis, no capítulo 22, versículo 8 ao 10. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. O livro perdido. E perdido num lugar onde nunca podia se perder, no templo. Perdido um livro no templo. E o livro era livro de Deus, ainda mais isto. Por que se perdeu o livro na casa de Deus, o livro de Deus? É que, irmãos, os reis anteriores ao rei Josias, o rei Josias começou a reinar com 8 anos. Os reis anteriores a ele procederam de maneira terrível contra o Senhor. Antes dele, bem antes, houve o rei Ezequias, meus irmãos, aquele rei que foi curado daquela doença terrível. E quando ele orava, então lá mandou ver no relógio de Acás, voltar os graus, e ele foi curado. Pois bem, depois desse rei, que era muito bom, veio um rei chamado Manassés. E Manassés reinou 55 anos. Um reinado, meus irmãos, de estragos, um reinado que trouxe a baixeza moral e espiritual do povo. Manassés chegou ao ponto de matar o seu filho para oferecer o holocausto ao deus Moloque. O deus Moloque era o deus, meus irmãos, que estava colocado sobre uma parte alta de bronze, todo de bronze, e então podia mexer os braços dele, uma manivela. Quando esquentavam por baixo, o fogo esquentava, os braços ficavam rubros, vermelhos. Ele abria os braços, a mãe vinha, subia do lado e colocava a criancinha ali de meses no braço dele, jogava ali, e ele apertando, fazendo com que o sangue da criancinha caindo morno, quentinho, e a mãe vinha lamber o sangue. Oh, que coisa terrível! Mas eles praticavam este crime horrendo. Então, esse Manassés fez tudo isto, coisas piores ainda que não venho agora na tempo de relatar. 55 anos, calculam os irmãos, sem a Bíblia. Vem após ele o filho dele, chamado Amon. Amon praticou também o pecado terrível dele. Diz a Bíblia: este rei procedeu mal igual ao seu pai. Tal pai, tal filho. Foi terrível. Mas, irmãos, eis que após Amon surge um rei.
A mãe dele chamava-se Gedida. Gedida quer dizer querida. Gedida criou seu filho debaixo do temor do Senhor. Ele tinha 8 anos. Com 8 anos começou a reinar. Quem reinava era ela, naturalmente. 8 anos. Esse homem vai fazer, irmãos, uma modificação, uma reforma maravilhosa no povo, com o povo ali. Agora, eu pergunto, como se perdeu? Aliás, por que se perdeu? Perdeu-se por causa do pecado. Como? É que eles tinham tirado o Deus verdadeiro, as coisas do templo, e colocado lá as estátuas, o símbolo do deus Baal. Baal era um deus comprido, forma de peixe, que era por causa dos fenícios, traziam. Então, aquela mulher, Jezabel, trouxeram de lá. Atali e outras, a influência terrível. E então agora o povo em pecado começou a adorar só isto. Colocaram postes ídolos dentro do templo. Colocaram Azera dentro do templo, Azera. Colocaram sobre Queimós vários deuses terríveis. E o templo, Deus colocou no coração de alguém que correu naturalmente e escondeu debaixo das pedras que tinha num canto e enfiou a palavra de Deus, senão teria perdido tudo. E ficou muito tempo perdido lá. Que palavra era esta? Creio que seja o livro de Deuteronômio, ou o próprio Pentateuco. A maioria crê que seja o livro de Deuteronômio. Agora, um livro que foi achado sem se procurar, casualmente, por isso, incidentalmente foi o livro achado. É que o rei Josias mandou que fosse Ilquias fosse ao templo para pagar o dinheiro lá todo recolhido, pagar os empregados que trabalhavam no templo, pagaram tudo, e ao fazer o pagamento, mexendo, achar no canto o livro. Naquele tempo o livro não era assim, era em forma de folhas, como fossem dobradas, grandes, não é? Aqueles tipos. E então, irmãos, que alegria, ele achou e não sabia que era. Havia o sacerdote Ilquias e veio o homem chamado Safã. Ele entregou a Safã e levou para o rei. O rei, quando viu o livro, ele começou a ler. E quando começou a ler, meus irmãos, o livro, diz a Bíblia que a consciência do rei ficou abalada, a tal ponto que ele rasgou as suas vestes. Rasgou. Sinal de humilhação. Sentiu-se humilhado e em reverência, como que todo o povo tinha pecado. E agora, o que fazer? Ele leu, mas quem é? Tem que consultar alguém de Deus. Não tinha ninguém. Naquela época tinha lá um profeta chamado Sofonias, mas era bem jovem. O profeta Jeremias estava lá em Anatote, bem longe, e o rei precisava que alguém interpretasse. E alguém aponta: existe aqui a chamada profetisa Hulda. Notem bem, irmãos, na Bíblia fala na Débora, grande mulher, Miriam, e agora Hulda. Estava ela morando na parte baixa de Jerusalém. Foram falar com ela. O rei mandou consultar a ti, ó profetisa, a respeito deste livro. E ela diz: vai dizer a ele que Deus diz isto. E então aqui está a palavra dela. Desta maneira, para eles, ela diz assim, para o
pessoal. Ela diz: Uda, mulher de Salom, diz desta maneira: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Tudo ali. Mas para o rei, diz ela: tu te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar. Então, no final, ela dá para ele uma mensagem de segurança. O rei, meus irmãos, foi no seu 18º ano de governo, veio salvar. A leitura da palavra de Deus trouxe para o rei uma comoção, e o rei tem influência. O povo reuniu-se todo lá e mandou que lesse, e diz a Bíblia que o próprio rei se colocou na coluna e ficou ouvindo. Quando um rei assim procede, o povo vem, ouve. Mas, irmãos, o que houve? O rei viu que tinha que fazer uma limpeza seriamente. E agora a limpeza se constituía do seguinte: notem bem os irmãos aqui agora, a limpeza. Primeiramente, tiraram do templo todos os utensílios que tinham feito para Baal, o tal deus fenício. Segundo, também queimou fora de Jerusalém, também tudo, levou cinzas para Betel. Também os sacerdotes que eram de Baal foram destituídos, foram mortos. Viu? Também os que incensavam Baal, incensavam ao sol, à lua e às estrelas e os planetas em geral. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron. Cedron é um ribeiro lá abaixo, onde corria todo o lixo, e queimou tudo ali. Também derribou as casas da prostituição cultual. Havia culto, prostitutas cultuais, prostitutas que tinham relações sexuais como culto, notem bem, absurdo, mas como sendo culto, a parte sexual. Está aqui 23:7. Também derribou as casas de prostituição cultural, que estavam na casa do Senhor, viu? Onde as mulheres teciam tendas para os postes ídolos. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Jerusalém, de Judá, profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba. Derribou os altares das portas, viu? E vai dizendo aqui, também profanou a Tofete, viu? Que está no vale de Enom. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, cavalos de raça dedicados ao sol. Também, diz a Bíblia aqui, o rei derribou os altares que estavam sob a casa de Acás. E depois, também, altares que fizeram Manassés, 2 atos da casa do Senhor, esmigalhou-os, tirou dali e lançou pó no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos. E depois, tirou também Astarote, que era a deus dos sidônios, era a deusa. Também tirou lá Quemós, que era o deus da parte dos moabitas, e Milcom, que era visto dos amonitas. E assim fez. A profetisa foi achada. Então, irmãos, Deus usa sempre elementos. Ali o elemento feminino, quantos contrários às mulheres, e foi ela que veio dar o par. A primeira lição aqui está esta. A outra lição
que tem que haver humilhação. Houve, o rei se humilhou. Quando lemos a palavra de Deus, nós sentimos Deus falar ao coração, temos que nos humilhar perante Ele. O rei se humilhou. Temos que nos purificar. O rei fez a purificação geral, total. Não quer meia purificação. Tem que ser isto. Hoje, irmãos, a palavra de Deus tem estado perdida em muitas casas. Igual na casa daquela senhora, foi o compultor. Compultor é o homem que vende Bíblias, livros. E ele foi vender, ele disse: não, eu tenho Bíblia. Ele só tem Bíblia? Tenho. Eu vou mostrar. Ela falou: vou mostrar. Ela foi procurar, achou debaixo dos panos, achou, trouxe. Quando abriu, achou os óculos. Ah, que coisa boa, meus óculos estavam perdidos há muito tempo. Ela não lia nada. Há muito tempo a Bíblia não era lida. Os óculos estavam lá. Quem sabe algum crente aqui tem isso também. Põe o seu livro, sua Bíblia em algum lugar, ela está perdida. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser lida, meditada. O salmista diz: ó, quanto eu amo a tua lei. Notem, ó, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação em todo dia, não é uma hora não. Viu? No Salmo 1 fala: o varão não segue o caminho dos ímpios. Ele, diz a Bíblia, está ligado na palavra de Deus, medita na palavra de Deus. A palavra lá no hebraico, meditar, quer dizer, meus irmãos, ali, a linguagem ali é de aquele do boi, a linguagem rural. Quando o boi volta à noite, o gado volta, fica aí preso no curral, ele deita e começa a ruminar. Tudo que comeu, ele traz para a boca e rumina e volta, rumina e volta. Isto quer dizer meditar. Ele comeu a palavra de Deus, leu e começa a meditar, como que ruminando a palavra de Deus. Oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Que maravilha! Em todo dia está ele pensando. A palavra de Deus, meus irmãos, tem que ser para nós uma bússola que guia. A bússola guia no alto mar. Viajou. Irmãos, se lembram aquela ilustração daquele navio que estava já avariado e iam a pique em pouco tempo, e um sai daqui, outro sai dali, e um barquinho, algumas pessoas, dois jovens resolveram voltar do caminho. Por quê? Nós estamos em alto mar sem bússola. A bússola ficou no navio. Correram, o navio quase afundando, eles foram lá, acharam a bússola e foram nadando com a bússola até chegar no barquinho para ter a direção norte para chegar no porto. Sem a bússola, eles estariam perdidos. A Bíblia é a bússola do cristão. O cristão está navegando neste mundo. Este mundo é um mar e precisa de direção. A direção certa é a bússola, a palavra de Deus. Oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Diz: lâmpada para meus pés, é luz e luz para meus caminhos, a tua palavra. Abre meus olhos, Senhor, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Abre, desvenda os meus olhos, para que eu veja. Quem sabe é que alguns lêem a Bíblia uma vez ou outra, ou domingo, só vão levar aquele dia. Eu quero aconselhar você hoje, meu amigo, meu irmão, a ler a Bíblia. Mesmo, tira uma hora maior, 2 capítulos no mínimo por dia. Eu tenho que ler 3 por dia, todo dia, lendo sempre, alegria, volta. É um livro diferente de todos. Tem muitos livros, já li uma vez ou duas e pronto, estão para lá. Mas a Bíblia tem que ler todo dia. E texto que eu já li, volto a ler, descubro coisas novas nesse texto. Meu Deus, eu não passei por cima, não sabia. Li, então Deus nos revela. É Deus falando ao coração. A Bíblia torna-se o espelho de nossa alma.
Ao ler, eu estou vendo Deus falando, eu preciso de purificação, meu pecado está aqui. Muitos não lêem a Bíblia. Por quê? Porque ela fala do pecado. O grande pregador Moody dizia: este livro, a Bíblia, me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar esse livro. Aí está. Há anos passados, o pastor chamado Isaac da Costa Moreira pregava no cemitério, no enterro. Ele animado pregava, e um jovem comunista ferrenho ficava de cá zombando, que nada. Aí acabou, eu quero a palavra. Pode falar. O senhor falou aí, Bíblia é a história de carochinha. Eu disse: não, senhor. É, sim, senhor. Eu, comunista terrível. É. O pastor puxou a Bíblia. Pois bem, você vai ler essa Bíblia. Toma a Bíblia, vai ler essa Bíblia para a sua vida. Eu disse: não, bom, eu vou levar. Vou ler, se servir bem. Vamos ver. Ele foi para casa, começou a ler a Bíblia, e lendo, foi sentindo a sua alma modificando. Deus falou, o coração, ele se arrependeu, se converteu, se batizou e foi estudar no Seminário do Sul. Tornou-se o pastor Isaías Barcelos. História de carochinha. E veio pregar a história diferente na história. Quanta gente despreza a Bíblia, acha que ela é história de carochinha, porque não tem os óculos espirituais. Temos que ler com óculos espirituais, óculos de Deus mesmo para nosso coração. Ler a Bíblia desta maneira. Nesta manhã, eu apelo ao seu coração, meu irmão, minha irmã, moço, moça, você passar a ler a Bíblia todo dia. Primeiro, no mínimo, um capítulo então, não posso. Vai para o emprego, sai mais cedo um bocadinho. 15 minutos pelo menos, leia. 15 minutos quebra o dia todo. Quem puder ler uma hora, melhor ainda, quem sabe. Oração e leitura da palavra de Deus, duas armas que você tem à sua disposição. Ler a Bíblia, pode ler em casa, pode carregar a Bíblia, levá-la, deixar no carro, parado, dentro do carro tem minha Bíblia, lá está, aqui, ali, onde quer que esteja, levar a sua Bíblia. Ela é inseparável, por isso que nós cantamos: eu tenho um lindo tesouro, um tesouro dado por Deus meu, nós andamos juntinhos. Notem bem, você não está mentindo não? Minha Bíblia e eu, essa Bíblia sagrada, maravilhosa, que é poderosa para tudo, poderosa para confortar meu coração em momentos de tristeza, poderosa para falar-me dos meus pecados, poderosa para a conversão de pessoas. Bíblia poderosa, justamente para mostrar-me como morrer, como caminhar para os céus. Agora eu quero que você veja, acharam lá, ele se humilhou, o povo se humilhou, fez a purificação total, não podia ser pouquinho. A mulher Gedida foi a mulher influente. A influência da mulher, de uma mãe no filho. Rei Josias tornou-se o melhor rei. Diz a Bíblia, história, que não houve melhor, nem antes nem depois dele, esse rei Josias. E se o tempo, se eu quisesse, eu comentaria muita coisa sobre essa obra desse homem. Mas hoje vou deixar por aqui, caminhando, irmãos, terminando agora. Houve um jovem que, ao sair para estudar, morar no interior, a sua mãe pegou a Bíblia e fez dedicatória para ele: meu filho, você nunca se esqueça de sua mãe, de ler a Bíblia Sagrada. Sua mãe está orando sempre por você, você tem que ler essa Bíblia, que vai orientar você para o norte. Ele levou. Não demorou lá a faculdade, primeiro ano, segundo ano, começou deixou a Bíblia. E um dia lá, já bebendo daqui ali, faltou dinheiro, vendeu lá no lugar,
baratinha a Bíblia, vendeu a Bíblia. Aí estudou, conseguiu formar-se em medicina, tornou-se médico. E ele, meus irmãos, foi trabalhar no hospital famoso. E lá trabalhando, certo dia, ele foi chamado lá na enfermaria. Estava um senhor bem doente, e o senhor estava já esperando os paroxismos da morte, esperando aquele momento. Ele disse: por favor, eu quero uma coisa. O que o senhor quer? Eu quero a minha Bíblia. Mas essa Bíblia? Sim. Então disseram: vamos buscar, manda embora. Buscar na Bíblia dele, tudo sério. Quando chegou a Bíblia, ele encostou e pegou e leu o texto, e morreu. Passou a tardinha, veio o médico. Como é que é? O livro veio. E o rapaz? Ele leu a Bíblia, esse livro aqui, depois de ler, ele encostou, fechou os olhos, morreu igual um passarinho. Depois de ler esta palavra, morreu, passou. Que coisa! Aí o médico: quero ver essa Bíblia. Quando ele pegou, as lágrimas vieram dos olhos. A mulher: que é isto? Aqui está, esta Bíblia eu vendi para beber mais, minha mãe me deu, ela serviu para esse homem morrer na paz de Deus, eu vou levá-la agora comigo, é a minha Bíblia, eu quero de volta, vou aplicar ao meu coração as lições dessa Bíblia Sagrada. E assim foi Mackay, a história dele. Nesta manhã eu queria fazer um apelo a você, quem é que lê todo dia pela manhã a Bíblia? Levante a sua mão, diga sinceramente: eu leio todo dia pela manhã. São poucos. Quem é que lê a Bíblia toda a noite, todo dia? Pouquinho também. Mas, meu irmão, você está falhando, desprezando um tesouro que você tem, tesouro maravilhoso da Bíblia. Eu queria agora apelar ao seu coração. Hoje, você vai dizer: pastor, eu prometo diante de Deus, não passar nem um dia sem ler a Bíblia, ou de manhã ou à noite, porque é alimento para a minha alma, para me fortalecer, é água para dessedentar a minha sede de conhecimento, minha sede espiritual, é o meu rumo certo. Eu quero. Nesta manhã, quem é que promete diante de Deus agora: eu tenho um livro, esse livro, a Bíblia, e estou negligenciando, não estou lendo como devia, amar essa Bíblia Sagrada. Eu quero agora que você faça então como fez aquela moça que era cega, conseguiu uma Bíblia em braille. Braille, não sabe, que é para os cegos lerem com as mãos, apertando os sinais, e vai lendo aqui. No meio, uma mulher estava lendo assim, passou um outro: que coisa absurda, doida, veio ver uma mulher doida fazendo. Ela estava lendo em braille, não sabia. Essa mulher tinha a Bíblia em braille, e ela lendo muito bem, mas trabalhava lavando as coisas, varrendo, cega, ajudando. Sentiu que foi perdendo aqui contato, não tinha mais na ponta dos dedos, não tinha mais nada. Falou: meu Deus, a minha Bíblia vai ficar desprezada, nunca mais vou ler a minha Bíblia. Foi para o quarto e disse: vou ler. E no quarto pegou a Bíblia, fez assim: vou dar um beijo, vou te beijar, minha Bíblia. Abriu.
E ao fazer assim, notou que ao correr, os seus lábios podiam tocar e diferenciar. Ela foi treinando, passou a ler a Bíblia com os lábios. Tal amor dela pela palavra de Deus. O livro estava achado. O livro não se perdeu para ela. Achou. E você tem, meu amigo, meu irmão, amado a Bíblia assim? Diga você todo, repita sempre: eu tenho um lindo tesouro. Não pode desprezar o tesouro. Eu queria nesta manhã fazer um apelo diante de Deus agora. Essa igreja precisa de gente que lê a Bíblia. Essa igreja precisa de gente que vive da Bíblia, gente que encarne a Bíblia, gente que ame o Evangelho. E vocês têm que se conformar com isso, dizer hoje à igreja e ao pastor, a Deus: eu quero ser um homem da Bíblia, ler e encarnar. Eu peço que fique de pé. Todos vão prometer agora. Prometo diante de Deus, nós vamos passar a ler a Bíblia mais ainda. Fique de pé. Creio que todos se comprometem diante de Deus. Todos se comprometem agora a ler essa palavra santa. E vocês vão cantar comigo agora o outro corinho. A obra é do Senhor, a causa é do Senhor. A obra é do Senhor, a causa é do Senhor. Eu também sou do Senhor, por isso eu vou trabalhar com amor. Eu também sou do Senhor, por isso eu vou trabalhar com amor. Com amor, com a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a vocês todos. E vocês, lembrem-se, não podem mentir. Hoje, vão para casa e escrevam no caderno: eu fiz a promessa hoje de ler a Bíblia com o melhor óculos, os óculos espirituais, lê-la todo dia, para minha inspiração, para minha alimentação espiritual, para descedentar minha sede de conhecimentos e alegria na alma. Que Deus abençoe. Com a palavra, o pastor.